Oi, eu sou a Mari, do Marilinhas, e hoje eu quero te convidar para fazer essa bolsa aqui comigo. Vocês pediram tanto lá na outra rede social para que eu fizesse o tutorial dessa bolsa, então vem comigo que você vai aprender tudinho. Mas antes, não esquece de curtir e de se inscrever no canal. Para fazer essa bolsa, eu vou utilizar um fio náutico, né? Um fio de polipropileno. Eu vou usar esse aqui da Círculo. Eu vou usar o de 5 milímetros, mas você pode utilizar também o de 3 milímetros, se você preferir. A referência dessa cor aqui, ó, é a 3195, mas não se preocupe que eu vou deixar direitinho a descrição do material no vídeo, na descrição desse vídeo, assim como com as quantidades, né? A gente vai precisar de uma agulha de crochê. Eu vou utilizar a agulha de 5,5 milímetros, tá? E também um pano, né? Um tecido para fazer o forro da bolsa. O tecido que eu vou utilizar é um tecido mesmo de tricoline, tá? Bem, gente, antes da gente começar a fazer a bolsa, eu quero explicar algumas coisas para vocês aqui no gráfico, tá bom? Por que eu acho importante explicar o gráfico? Porque quando você entende o que você está fazendo, você consegue fazer adaptações. Você consegue aumentar, por exemplo, o tamanho da bolsa ou diminuir. Então, você precisa primeiro entender o que você está fazendo, por isso que eu gosto de explicar bem. Segundo, se você não conhece, não sabe ler gráficos, não reconhece os pontos, tem um vídeo aqui no canal que eu explico os pontos básicos, né? Quais são os símbolos dos pontos para te ajudar a ler os gráficos. Mas essa bolsa, ela é uma bolsa bem simples, é uma bolsa para iniciantes. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem apenas 3 pontinhos do crochê. A gente tem a correntinha, que é esse símbolo aqui, essa oval. A gente tem o ponto baixo, que é o X. O ponto baixíssimo, que é o pontinho, certo? E só. A gente só tem esses 3 pontos do crochê simbolizados aqui no gráfico. Então, agora vamos entender como é que funciona para que você possa, então, fazer as adaptações necessárias, tá? Então, vamos lá. A gente inicia o nosso trabalho aqui por baixo, ó. Esse símbolo aqui, esse triângulo, é o símbolo que representa o início do trabalho. Então, a gente vai trabalhar com correntinhas, com uma base de correntinhas de múltiplos de 5. Então, aqui, nessa bolsa que a gente vai fazer, eu utilizei 40 correntes de base. Porém, se você quiser fazer uma bolsa maior, você pode aumentar essa quantidade, desde que ela seja múltiplo de 5. Então, você vai ter que fazer múltiplos de 5 das correntes de base. Aí eu te pergunto, Marília, por que isso? Aí que eu quero que você entenda. Perceba que cada motivo desse aqui, ó, eu tenho 5 pontinhos. Então, em cada motivo, eu tenho 5 pontos. Por isso que para dar certinho, eu tenho que ter uma quantidade de correntes de base que seja múltiplo de 5, certo? Então, a gente vai começar fazendo as 40 correntes, né? Depois que fizer as 40 correntes, a gente vai subir uma correntinha aqui, ó, para dar a altura do ponto baixo. A gente vai ver tudo isso na prática, não se preocupe. Só quero explicar o motivo para você. Deixa eu até aumentar aqui. Então, a gente vai, depois, nessa mesma correntinha aqui que a gente subiu, a gente vai fazer o ponto baixo, ou seja, na correntinha de número 40, você vai fazer um ponto baixo. E aí, você faz 5 correntinhas, tá? E vai pular 4 pontos da base, 4 correntes da base. Pula 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, você vai fazer um ponto baixo. E aí, para fazer o outro motivo, da mesma forma, 5 correntes, pulo 4 de base e faço um ponto baixo na quinta. Então, você vai fazer isso até chegar aqui na primeira corrente que você fez para iniciar, tá?
Esse gráfico aqui, esse desenho, ele é apenas em 2 dimensões. Mas a gente vai trabalhar em carreiras circulares. Ou seja, eu vou começar aqui, vou fazer minhas correntinhas, vou subir, vou fazer essa primeira carreirinha. E dessa aqui, da primeira carreira, eu vou, ó, lá para o outro lado. Eu vou vir para cá, ó. Eu vou vir para cá. Eu vou começar por aqui, entendeu? Eu vou fazer, quando eu terminar aqui, eu vou vir para o outro lado. Eu vou fazer 5 correntinhas, ó. Eu vou vir para cá. Vou fazer as 5 correntinhas e um ponto baixo aqui em cima dessa outra, dessa alcinha de correntes que eu criei, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Então, como a gente vai trabalhar em formatos circulares, no desenho eu não consigo exemplificar isso. Mas a gente vai fazer essa primeira carreira, tá? Deixa eu apagar aqui. Quando a gente fizer essa primeira carreira, quando a gente chegar aqui e fez esse ponto baixo, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e vou fazer um ponto baixo aqui, ó, do outro lado dessa carreira de base. Que assim a gente vai começar a fazer e trabalhar circularmente. Então, fiz esse ponto de base, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e mais um ponto de base aqui. E aí, eu vou fazendo isso até chegar aqui desse outro lado. Quando eu chegar aqui desse outro lado, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas e aí vou fazer o meu próximo ponto baixo aqui em cima. A gente vai ver tudo isso na prática, mas o que eu quero mostrar para vocês? Que esse gráfico é super simples, tá bom? E que a gente vai trabalhar assim em formato circular, tá? O gráfico é só para você ter uma noção do que a gente está fazendo, porque não dá para eu colocar aqui 3D o que nós vamos, como nós vamos trabalhar. Aqui depois, quando eu for fazer as alças, eu volto aqui nesse desenho com vocês para explicar a quantidade de correntinhas e como que a gente vai calcular o comprimento dessas alças. Então, vamos lá. A gente vai começar fazendo o nosso nozinho inicial. Você pode fazer o nozinho inicial de diversas maneiras. Você pode fazer um E no fio, passando aqui a pontinha para baixo, tá vendo? E aí, você põe a agulha por dentro. E você vem lá com o fio, pesca o fio que vem do novelo e passa por dentro daquela argolinha do E que você fez. E aí, você tem o nó corrediço, tá? Uma outra forma de fazer, que é a forma que eu costumo fazer, eu ponho o fio aqui, ó, por cima da agulha, giro a agulha, tá? De novo, giro ela no sentido horário. Girei a agulha. E aí, eu pego lá o fio que vem do novelo, laço e passo por dentro da argolinha que eu tinha presa na agulha. E aqui eu já tenho o meu nozinho corrediço, né? Ele é chamado corrediço por causa disso, ó, porque o fio corre por aqui, né? Então, agora a gente vai começar fazendo as 40 correntinhas iniciais para o nosso trabalho, tá? Então, eu tô com o nó corrediço feito aqui. Para eu fazer a correntinha, tô com uma argola aqui dentro da agulha, tá vendo, ó? Tô com uma argola. Então, eu vou vir aqui no meu fio do novelo, que vai pro novelo, que sai do novelo, pesco esse fio e puxo ele por dentro da minha argolinha. Pronto, que eu fiz a minha primeira correntinha. Novamente, vou lá com o fio que sai do novelo, pesco esse fio e passo por dentro da argolinha. Marque e pesco o fio e passo por dentro da argolinha. Laço o fio, passo por dentro da argolinha. E assim, eu vou fazendo as 40 correntinhas que eu preciso para a base da minha bolsa. Fiz as minhas 40 correntinhas aqui, eu vou subir uma correntinha para dar a altura do meu ponto baixo, tá? E aí, eu vou vir aqui, ó, nesse mesmo pontinho de onde eu subi, tá? Na minha 40ª correntinha e fazer aqui o meu primeiro ponto baixo, tá? Aqui, ó, fiz o meu primeiro ponto baixo. Vamos voltar? Voltando. Tenho aqui 40 correntinhas, essa é a minha 40.
Se você quiser, você pode até marcar essa correntinha para você não se perder. Ó, vou colocar aqui um marcador na minha última correntinha que eu fiz, tá? Só para vocês visualizarem melhor. Então, eu tô aqui fiz as minhas 40 correntinhas, essa é a minha 40ª aqui, tá? Aí, eu vou fazer mais uma correntinha para dar a altura do meu ponto baixo, tá? E aí, eu vou voltar lá na minha 40ª corrente, né? Que foi a última corrente 40, de número 40, que tá marcado. E aí, eu vou vir aqui, ó, pegando uma alcinha só e vou fazer o meu ponto baixo. Mas, Mari, como que é o ponto baixo? Você vai passar a agulha aqui, ó, por dentro da alcinha. Você vai puxar lá o fio do novelo. Puxou, tem 2 argolinhas. E aí, você puxa novamente o fio para poder fechar o pontinho. E aqui eu fiz o meu primeiro ponto baixo, tá? Depois do ponto baixo, a gente vai fazer o quê? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, correto? Então, a gente vai fazer 5 correntinhas e aí a gente vai fazer o nosso próximo ponto baixo na 5ª corrente de base. Lembra que eu marquei aqui? Essa daqui é a minha 40, né? Então, eu vou pular 4 pontos de base. Eu vou pular essa daqui eu já tenho um ponto nela, então eu não vou contar com ela, tá? Eu vou contar 1, 2, 3, 4, tá vendo? Esse aqui que tá marcado é a minha última corrente que eu fiz, a corrente número 40, em que eu fiz um ponto baixo em cima dela. Então, eu vou pular 4 de base, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E aí, eu vou fazer o meu ponto baixo na próxima correntinha, na 5ª. Então, olha só, segurei aqui com o meu dedo, então, vou fazer aqui na 5ª correntinha. Olha aqui o que eu já fiz, né? Então, estamos começando a fazer o padrão, o motivo da bolsa, tá? Vou fazer agora, mostrar para vocês com o marcador, pra gente não se confundir. Nessa primeira carreira, pode ficar um pouco mais difícil, você pode acabar pulando alguma correntinha. Então, se você quiser ir marcando, não tem problema, tá? Essa daqui foi a que eu fiz o ponto baixo. Então, o meu próximo ponto baixo, eu vou pular 4 de base, não é? Então, eu fiz nesse aqui, então, eu vou pular 1, 2, 3, 4. Então, o meu próximo ponto baixo vai ser nessa daqui, ó. Já posso até deixar marcado para você não se confundir, tá bom? Então, a gente fez o ponto baixo, aí eu vou fazer mais 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, certo? E daí, eu vou lá naquele meu pontinho que eu marquei. Se você não tiver marcado, é só contar. Pula 4 pontinhos de base. 1, 2, 3, 4. No próximo, você vai fazer o ponto baixo, tá? Nessa primeira carreira é mais difícil, porque a base vão ser nas correntinhas. Nas próximas vai ficar mais fácil, por quê? Porque você vai fazer aqui nesse meio, né? O seu ponto baixo vai ser no meio dessas argolinhas. Então, vai ficar bem mais fácil. Por isso que, se você quiser ir utilizando os marcadores, pode te ajudar para você que tá começando. Então, fez o ponto baixo aqui, certo? Então, eu vou pular mais 4 de base. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. O meu próximo ponto vai ser aqui, ó. Já deixei marcado. Então, venho aqui e faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, tá? E aí, eu venho aqui, ó, nesse ponto que eu marquei e faço o meu ponto baixo, que aí eu pulei 4 de base. Então, você vai fazendo isso até chegar aqui no final. Então, aqui, vou fazer aqui o meu último padrão, tá? Se você fez tudo certinho, vai sobrar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontinhos para você pular. E aqui no último, que você vai fazer a sua primeira argolinha, né? 1, 2,
3, 4, 5. Aí, você vai fazer o ponto baixo aqui na primeira correntinha que você fez, tá bom? Então, agora, é o que a gente vai começar a fazer o trabalho circular, tá? Então, a outra carreira da bolsa, eu vou fazer aqui nesse outro sentido, nessa outro lado aqui das correntinhas, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, as minhas 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, eu vou fazer o meu ponto baixo aqui, ó, do outro lado da primeira correntinha que eu fiz, entendeu? Então, eu volto aqui e faço aqui do outro lado com a outra alcinha da primeira correntinha que eu fiz, para iniciar o trabalho. Então, olha aqui, ó, assim ficou a lateral da bolsa. À medida que a gente for fazendo, for subindo as carreiras, você vai ver que a gente vai trabalhando de forma circular e a bolsa vai formar como se fosse um tubo mesmo, tá? Então, novamente, vai fazer o mesmo trabalho, 3, 4, 5 correntinhas, né? E aí, o próximo ponto baixo, você não precisa mais nem contar aqui quando você vai pular. É só verificar aqui onde você fez o anterior, que vai ficar um sobre o outro, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, você vai aqui, ó, onde você fez o anterior e faz o ponto baixo. E vai fazendo isso aqui até chegar lá no final. Pronto, ó, cheguei aqui no final, tá? Tô aqui no final, eu vou fazer a minha última correntinha aqui, ó, onde eu fiz o meu primeiro ponto baixo, certo? Então, aqui, ó, vou fazer o meu ponto baixo, quer dizer, né, o último ponto baixo aqui no meu primeiro, onde eu fiz o primeiro, certo? E aí, aqui, tá? A gente vai fazer em trabalhos circulares. Teoricamente, para a gente começar uma outra carreira, a gente teria que fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo para poder subir e fazer uma outra carreira. Mas a gente não vai fazer assim. A gente vai fazer de uma outra forma, em que a gente vai trabalhar de maneira circular e não vai ter uma cicatriz de subida, tá? Vou mostrar para vocês. A gente fez aqui, então aqui desse lado a gente não fez um conjunto de 5 correntinhas, então a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, tá? E aí, o seu próximo ponto baixo não vai ser em cima desse, tá? Ele vai ser aqui, ó, no meio dessa argolinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, vamos lá, tá? A gente começou o nosso trabalho aqui, olha aqui o meu nozinho inicial, né? Eu fiz aqui 40 correntinhas, subi e comecei a fazer o meu padrão. 5 correntes e um ponto baixo, 5 correntes e um ponto baixo, certo? E aí, fiz essas argolinhas de um lado, terminei aqui na minha primeira corrente, fiz com um ponto baixo. Aqui a lateral, né? Para eu fazer o outro lado, eu fiz 5 correntinhas e aí eu fiz o ponto baixo aqui, ó, nessa mesma direção. E fui fazendo essas correntinhas, né? 5 correntes, ponto baixo, 5 correntes, ponto baixo, em todo o outro lado da minha base, que foram essas 40 correntinhas. Quando eu cheguei aqui no final, que eu fiz o meu último ponto baixo, eu vou fazer o mesmo padrão de 5 correntinhas, só que, vocês lembram do gráfico? Deixa eu abrir aqui o gráfico pra gente ver. Então, olha aqui no gráfico, né? No gráfico do padrão, observe que o ponto baixo, ele fica aqui no meio dessas argolinhas, né, de correntinhas. Então, a gente vai fazer isso. Como a gente terminou aqui, em vez da gente fazer um ponto baixíssimo aqui nessa primeira, para poder subir, né, com uma correntinha e aí fazer
fazer esse padrão? Não, a gente vai trabalhar aqui de formato circular, tá? Então, eu terminei aqui, eu vou fazer as 5 correntinhas, tá? E vou botar o meu ponto baixo aqui, ó, nessa primeira argolinha que eu fiz. Vamos lá? Então, vamos lá. Então, eu fiz aqui o meu ponto baixo, fiz as 5 argolinhas, e aí eu já vou vir aqui direto, ó. Você pode colocar aqui já direto no meio dessas argolinhas o ponto baixo. Ou, se você quiser, você pode também pegar só a terceira correntinha. Porque, ó, a gente fez 5, né? Então, a correntinha do meio é a terceira. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a correntinha do meio é a terceira. Então, você pode vir aqui, pegar as 2 alcinhas da correntinha e fazer o seu ponto baixo aqui. Então, ele vai acabar ficando fixo, certo? Então, olha só, a gente tá começando a subir aqui a bolsa, tá? Olha aqui, a gente vai fazer isso em trabalhos circulares direto. E aí, a gente não vai ter aquela marcação de subida. Isso é muito legal quando a gente faz esse padrão em roupas também, porque aí não fica aquela parte da trama marcada pela subida. Então, eu fiz novamente 5 correntinhas, certo? E aí, o meu ponto baixo aqui, você já não precisa mais se preocupar em quantos você vai ter que pular. Porque aí o seu ponto baixo já vai ser aqui, ó, no meio, ou então na terceira correntinha da argolinha de baixo. E aí, você vai fazendo isso por quantas carreiras você quiser para dar a altura, o tamanho da sua bolsa, tá? Vou fazer mais aqui para vocês verem. Então, a próxima, vamos com ponto baixo aqui, ó, na terceira correntinha, pegando as 2 argolinhas. Ou então, você faz direto no meio dessa correntinha. Não tem problema nenhum você fazer o ponto baixo direto, tá? Novamente, eu vou fazer aqui até chegar no final para mostrar para vocês quando a gente vai virar para cá, para o outro lado. Ó, cheguei aqui, fiz a minha segunda carreira e cheguei no cantinho de novo, ó. Aí, quando eu venho aqui no cantinho, vou fazer o meu ponto baixo aqui, ó, nessa outra argolinha que formou aqui no meu cantinho, tá vendo? Aí, eu vou fazer aqui a segunda carreira do outro lado. Olha aqui o formato, já que ela vai começando a subir. Que eu já fiz várias carreiras, né? Agora, a gente já vê que a bolsa começa a subir. Olha aqui, que legal. Que linda que tá ficando. Aí, é só você continuar trabalhando desse jeito, no formato circular, até chegar na altura que você deseja. Então, agora, a gente vai, vamos fazer a alça, tá? Então, olha só, o que eu preciso mostrar pra vocês aqui, que pra gente fazer as alças, a gente vai, deixa eu aumentar aqui o brilho rapidinho, que eu acho que vai ficar melhor pra ver. Então, para fazer as alças, a gente precisa fazer esses semicírculos aqui perfeitos. Então, eles vão ter que ter um comprimento, né? De modo que eles fiquem harmônicos, para que depois a gente possa fazer um enroladinho para juntar essas partes aqui, tá? Então, eu precisei fazer uns cálculozinhos de matemática, né? Sobre o comprimento da circunferência, mas vocês não vão precisar, porque eu já fiz isso para você, tá? Então, como é que consiste essa conta, né? Vamos lá. Se eu vou começar a fazer a minha alça daqui pra cá, certo? Então, eu tenho que medir quanto centímetros tem neste espaço que eu vou fazer de ponta a ponta a minha alça, tá? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui no meu trabalho. Eu terminei o meu trabalho aqui, certo? Nesse ponto baixíssimo, bem no meio das 5 correntinhas, tá? Então, aqui eu vou começar a construir a minha alça. Então, eu vou do meio desta correntinha até o meio dessa outra. Essa vai ser a minha alça mais externa.
Então, a gente vai medir mais ou menos qual é a distância desses dois espaços. Então, a gente tem aqui 22 centímetros, certo? Então, olha só, se nesse espaço aqui eu tenho 22 centímetros, que é dessa alça maior, tá? As continhas que você tem que fazer é simplesmente essa aqui, ó. Pra gente calcular a alça maior, a gente vai pegar os 22 centímetros, multiplicar por 3, isso vai dar 66. Vai dividir por 2, que isso vai dar 33 centímetros, certo? Então, vamos lá. Por que eu fiz essa conta? Né? Eu peguei essa distância aqui e multipliquei por 3 para eu saber o comprimento da minha circunferência total. Então, se eu fosse fazer um círculo completo aqui, ó, ele teria 66 centímetros. Certo? Só que eu só vou fazer metade dele, por isso que eu dividi por 2. Então, essa parte aqui que eu quero fazer tem apenas 33 centímetros, por isso essas contas, tá? Então, isso aqui é só para eu explicar para vocês como que eu cheguei nesses cálculos, mas não precisa se atentar a isso. O importante é você fazer isso que eu te falei. Pega os 22 centímetros, que é a distância... Opa, aqui tá errado. 22 centímetros, que é a distância de um ponto a outro da minha alça. Multiplico por 3, pego esse valor, divido por 2 e aí vai dar o valor que você precisa, o tamanho que você precisa fazer de correntinhas para fazer esse primeiro semicírculo da alça. Então, vamos lá, eu preciso fazer 33 centímetros. Então, eu fechei aqui com um ponto baixíssimo, correto? Então, eu vou vir nesse mesmo ponto, fazer um ponto baixo aqui na base, tá? Fiz o meu ponto baixo, e aí eu vou fazendo correntinhas até eu chegar em 33 centímetros. Então, olha só, aqui eu já fiz o meu cordão de correntinhas, tá? E aqui ele tem pra mim aqui, ó, 33 centímetros, tá? Por que que eu falei isso pra vocês? Por que que eu ensinei isso pra vocês? Eu podia simplesmente chegar pra vocês, ó, façam 35 correntinhas e aí vai dar o tamanho da alça. Mas e aí se vocês quiserem fazer uma bolsa maior, né? Por isso que eu acho importante a gente trabalhar com medidas, porque se vocês quiserem aumentar o tamanho da bolsa, 33 vai ser pequeno, vai ser uma alça pequena. Então, isso aqui vocês vão poder adaptar no tamanho de bolsa que vocês fizerem. Por isso que eu acho melhor ensinar com medidas e não simplesmente com o número de correntinhas. E você entendendo isso, você pode adaptar a sua bolsa de qualquer jeito. Então, aqui, eu vou vir aqui no meio das minhas 5 correntinhas, no meio daquele espacinho, né? E vou fazer um ponto baixo para prender. Aqui, eu fiz o ponto baixo para prender, certo? Então, aqui, ó. Então, depois que eu prendi aqui com o ponto baixo, né? Eu vou virar aqui o meu trabalho de lado. Eu vou, no próximo ponto, aqui no ponto da frente... Vou fazer um ponto baixíssimo, só para prender melhor essa alça. E aí, eu vou voltar fazendo pontos baixíssimos em cada uma das correntinhas, tá? Porque eu não quero uma alça muito grossa. Então, em vez de fazer um ponto baixo, eu vou voltar fazendo um ponto baixíssimo em cada correntinha. Então, vamos lá. Vamos aqui fazer a próxima alça, a segunda alça, certo? Então, para eu fazer a próxima alça, eu preciso também calcular a medida dela. Então, eu vou utilizar os 33 centímetros que eu usei, que foi o tamanho, né, da primeira alça.
Vou diminuir 5 centímetros, então o tamanho da segunda alça será 28 centímetros. Então, vou fazer uma quantidade de correntinhas que seja o equivalente a 28 centímetros. Então, eu vou aqui fazer um ponto baixo, aonde eu quero que seja aqui a segunda alça. E aí, vou fazer 1, 2, 3, 4. Eu tenho 28 centímetros, aqui, 28 centímetros que eu preciso do tamanho da alça, né? Da segunda alça. Aí, eu venho aqui, deixa eu só ver se as minhas correntes não estão torcidas. Minhas correntes não estão torcidas. Deixá-las na posição direitinho. Pronto. E aí, vou vir aqui do ladinho e prender com um ponto baixo. Certo? Prendi com um ponto baixo, no ponto ao lado da terceira alça, de onde saiu a terceira alça, a primeira alça, tá? Vou passar aqui o meu fiozinho por baixo, no ponto do ladinho. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E aí, eu vou voltar fazendo pontos baixíssimos em cada uma das correntinhas, até chegar do outro lado. Cheguei aqui no final, faço aqui ponto baixíssimo para prender ela aqui embaixo. E aí, eu já vou começar faço um ponto baixo para já começar a sair a terceira alcinha. Olha aqui, gente, por que eu não faço todas do mesmo tamanho, né? Você podia falar assim, Marília, é mais fácil fazer todas do mesmo tamanho. Sim, poderia ser mais fácil, né? Só que se eu não fizer todas do mesmo tamanho, elas não vão ficar assim, ó, encaixadinhas uma na outra, tá? Elas iam ficar por cima uma da outra. Por isso que eu faço essas pequenas diminuições para encaixar uma na outra e depois eu venho com enroladinho aqui só prender. Se você quiser deixar assim só com duas, tá ótimo. Mas se você quiser fazer a terceira, a gente vai calcular a terceira da mesma forma, da mesma maneira. Como a segunda tinha 28 centímetros, a gente vai pegar 28 menos 5, então a terceira alça vai ter 23 centímetros. E aí, você vai fazer a quantidade de correntinhas suficiente até você chegar nos 23 centímetros, tá? Você pode já contar essas correntinhas, porque quando você for fazer a alça do outro lado, você já tem o número certo, já faz o número certo, não precisa ficar fazendo os cálculos. E aqui, ó, nos 23 centímetros, e aí da mesma forma, no pontinho aqui do lado, né, de onde fiz a segunda alça, eu vou prender com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo, viro e faço aqui um ponto baixíssimo no ponto seguinte. E volto fazendo pontos baixíssimos em cada uma das correntinhas. Cheguei aqui no final, ó, né? Aqui as 3 alças, deixa eu posicionar ela direitinho. As 3 alças aqui, ó, arrumadinhas, né? Fica bem uma por cima da outra. Então, cheguei aqui no final, faço aqui o meu ponto baixíssimo para prender aqui, ó. Pronto. Aí, a gente vai cortar o fio, porque agora a gente vai fazer essa alça do outro lado.
Vocês percebem que mínimo, quanto menos eu puder cortar o fio, eu detesto fazer arremates. Então, quanto menos fio eu cortar para depois ter que fazer arremate, para mim é melhor. Então, eu tento fazer os meus trabalhos todos assim, né? De uma forma contínua, sem ter que fazer corte dos fios. Mas aqui, para fazer esse mesmo processo do outro lado, aqui, na outro lado da bolsa, para fazer as duas alças. A gente corta o fio, depois a gente vai fazendo os arremates. Aí é só você repetir esse mesmo processo do outro lado da bolsa. Que aí depois a gente vai vir fazer, eu vou vir ensinar, mostrar como fazer a parte do enrolado aqui em cima. Eu fiz aqui, meninas, as 3 alças, as alças, né? As 3 de um lado e as 3 do outro. Ainda não cortei o meu fio, porque a gente vai aproveitar que ainda não cortou, terminei aqui a terceira alça, né? Desse lado. A gente vai fazer um acabamento aqui com pontos baixíssimos, né? Em toda essa parte superior. Então, aproveita o próprio fio, sem cortar ainda, e vai fazendo pontos baixíssimos aqui, nesses pontos baixos que a gente fez na parte superior da bolsa, né? Então, é só fazendo esses pontos baixíssimos, olha como já muda aqui o acabamento. Quando eu chego aqui, nessa parte das alças, né? Eu passo aqui por cima das alças, porque aí esconde um pouco, ó, essa união aqui da alça com o corpinho da bolsa. Aqui, ó, como fica, deixa eu puxar bem aqui. Esconde um pouquinho essa união, ó, como dá uma diferença, só fazer os pontos baixíssimos. E aí, você faz esses pontos baixíssimos em toda dando a volta todinha na bolsa. Fiz aqui o meu último ponto baixíssimo, olha só como fica, como o acabamento dá uma diferença, né? Então, eu já terminei aqui, cortei o meu fio, sem miséria, tá? Vou mostrar pra vocês agora como a gente vai fazer o acabamento. Você vai precisar de uma agulha de tapeceiro, você vai passar aqui o fio por dentro da agulha. E aí, você vai vir aqui, ó. Isso aqui foi o meu primeiro ponto baixíssimo, né? Quando eu terminei a alcinha. Você vai vir no próximo, ó. Pulei um ponto, vou no próximo. Passa a agulha pegando aqui as 2 alcinhas, tá bom? Que aí o seu acabamento vai ficar perfeito. Puxei. Você vai puxar para ficar num tamanho, ó, como se fosse uma das correntinhas que você fez, né? Dos pontos baixíssimos. E aí, eu vou voltar com o fio aqui, com a agulha, no ponto de onde saiu o fio, ó, tá vendo? O fio tava saindo daqui, no meu último ponto. Pulei um, fui no próximo, passei pegando as 2 alcinhas, puxei, ajustei, e aí eu volto aqui, ó, passando no meio do ponto do meu último ponto baixíssimo. E aí, você vai puxar, olha aqui. Então, não fica perfeito o acabamento, você, né, fica imperceptível. Você vai puxar e ajustar de forma que ela fique proporcional às outras correntinhas, aos outros pontos baixíssimos que você fez. E aí, a gente vai jogar esse fio aqui, ó, lá para trás, porque a gente vai precisar fazer o arremate, né? Vamos arrematar esse fio, certo? Então, e agora, pra gente fazer o arremate, a gente vai fazer todos os arremates. Olha só, a vantagem de fazer com essas técnicas, sem cortar muito fio, é que você vai terminar a sua bolsa com poucos arremates para fazer, ó. Eu tenho aqui dessa alça, né, desse lado da alça, o início e o final. Tem o final do outro lado da alça, que eu já arrematei, e
o do nosso nozinho inicial. Então, você fica com em torno de 4 arremates de fio só para você fazer no final. Então, para você fazer o arremate, a gente vai pegar esse fio aqui e vai passar por dentro dos pontos. E aí, você pode ir passando. Esse ponto tá muito apertadinho. Mas entrou. E aí, você vai passando por dentro da trama, tá? Escondendo esse fio. Você vai passar com vontade, por isso que eu corto bastante pedaço, um fio bem grande, porque aí não corre o risco de você passar, deixar muito curto e esse fio soltar, entendeu? Então, você vai passando, prendendo bastante. Depois que você prendeu bastante, o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de utilizar uma cola universal, essa cola para artesanato, própria para artesanato, porque esse fio náutico ele é um pouco escorregadio, mas olha só, como eu passei bastante, o meu fio não vai soltar. Mas aí, por garantia, eu gosto de botar aqui, ó, um pinguinho de cola, bem pouquinho mesmo, só para garantir. E aí, eu passo o meu fio mais um pouquinho, que ele vai ficar preso. Só para garantir de que ele vai ficar bem firme. Aí, a gente corta o fio. E queima, vem com o isqueiro, para que ele não desfie. O fio náutico, você precisa, ó, quando você cortar a pontinha, vir com o isqueiro um pouquinho aqui, ó, para poder queimar essa pontinha e ele não desfiar. Pronto, aqui o acabamento. A gente pode até passar um pouquinho de cola só nessa pontinha aqui que cortou. Prontinho, para ficar bem firme. Então, você vai fazer o acabamento dessa forma em todos os fios. E aí, nosso próximo passo é a gente fazer um enroladinho aqui, tá? Você pode até, se quiser, deixar as alças desse jeito, porque também fica muito bonito, né? Olha só como ficam bonitas as alças. Mas a gente vai fazer aqui o modelo da bolsa, esse é com esse enroladinho aqui prendendo as 3 alças. Então, vamos lá. Vamos fazer o enroladinho, né? Pra gente prender aqui as 3 alças. Concorda comigo que para eu prender essas alças, fazer o enrolado, ele precisa ficar bem no centro, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa minha alça maior aqui. Essa minha alça maior, ela tem um total de 40 pontos. Então, eu vou dividir esses 40 pontos por 3, em 3 partes. Dá mais ou menos 13,33, então eu vou utilizar 13 pontos. Eu contei aqui 13 pontos e marquei o 13º desse lado. Contei aqui 13 pontos e marquei o 13º. Então, olha só, gente, eu fiz esse lado aqui, eu achei que tava gravando e não tava gravando. Mas aí, agora eu vou fazer esse lado para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer essa parte do enroladinho. Uma vez marcados os pontos, né, vou ter que marcar aqui desse lado novamente. Vou contar 13 pontos de um lado e marcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esse é o meu 13º, né? Então, vou marcar aqui 13 pontos. Do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui, o 13º. Então, a gente agora vai fazer o enroladinho nessa posição. Então, cortei aqui um punhado de fio, né? Fiz aqui um punhado de fio e vamos começar aqui, posicionei as alcinhas direitinho. E aí, vamos começar a fazer aqui o enrolado, né? Você vai passar esse fio aqui enrolando mesmo, prendendo as alças. Tá aqui na posição, vou colocar esse aqui, fio aqui pra dentro. E aí, você vai puxar, ó,
já tensionando para poder prender as alcinhas, tá? E aí vai enrolando dessa forma. Aqui. Como esse fio náutico é chato, ó, é só manter ele bem mesmo na direção e aí vai enrolando um do ladinho do outro. Aqui, ó. Você segura com o seu dedinho, né, para poder manter a tensão. E assim você vai enrolando de um lado para o outro. Tá começando aqui já na mesma posição da outra alça. Aqui no final, ó, vou pegar o meu fiozinho, passar pela agulha da remate. E vou jogar ele aqui por dentro, ó. Passando entre os enroladinhos que eu fiz. Opa, tirei aqui Tirei o dedo, perdi a atenção. Peraí. Pronto. E aí, vou passando aqui. Puxei. Prontinho. Agora ele vai ficar preso, ó. E aí, eu continuo passando. Saiu da agulha. E aí, eu continuo passando aqui por dentro, ó. Até chegar lá na outra pontinha. Assim, ele vai ficar bem preso. E tudo por dentro do enrolado, ó. Você nem vai perceber nenhuma emenda. Cheguei aqui no finalzinho. Ó. Tá do mesmo tamanho do outro, porque a gente fez contando os pontos. Tá no meio das alcinhas. Posso até puxar aqui minha alcinha pra não ficar... Ó, tá no meio das alcinhas. E aí, agora, a gente pode colocar... A gente pode cortar esse fio aqui. Queima a pontinha com isqueiro. Coloca um pinguinho de cola aqui por dentro, ó. E aí, a gente empurra esse fio pra dentro. Aqui, ó. Ele vai ficar escondidinho. Se você quiser, a gente pode colocar um pouquinho de cola aqui pra poder fixar. A cola tá escorrendo. Só pra garantir. Você pode passar um pouquinho de cola aqui nas extremidades. Prontinho. Tirar meus marcadores. E aqui, a gente já tem a bolsa pronta. Ó, aqui, as alças direitinho. Presas. Temos a bolsa totalmente pronta. Agora, a parte do forro. Uma das coisas que eu gosto dessa bolsa é que ela é uma bolsa que vai pouco fio, né? Por causa da trama. É uma bolsa que você faz bem rapidinho e que leva pouco fio. Eu trouxe aqui uma balança, ó, para mostrar para vocês o quanto que a gente usa de fio. A gente usa só 203 gramas de fio. Então, o fio vai render bastante. Isso é uma coisa legal dessa bolsa, porque usa pouco fio. Então, vamos lá. Pra gente pegar um forro, eu vou utilizar aqui um tecido de cetim. Eu tenho umas sobrinhas de cetim aqui. Então, você vai pegar
o seu tecido, vai dobrar ao meio, tá? Olha só, o fundo, a parte dobrada, vai ficar pro fundo da bolsa. E aí, você vai colocar a sua bolsa em posição, tá bom? E cortar o tecido com uma margem de costura, né? Sobrando para cada lado, ó, 2 centímetros, de 1,5 a 2 centímetros para margem de costura. Aqui na parte de cima, você vai cortar também sobrando, porque como a gente vai dobrar, sobrando mais ou menos 1,5, 3 centímetros. Então, a gente vai cortar o tecido aqui. Então, vamos marcar. Aqui na lateral já tá certinho. Então, eu preciso... Vou usar uma canetinha aqui mesmo. De cima da bolsa, eu vou marcar aqui, ó, 3 centímetros. Eu tirei a bolsa e aí a gente corta o tecido. Aqui e costurar. Você vai costurar aqui, aqui e aqui para poder dar o acabamento. Então, aqui já com o forro todo costuradinho, costurado aqui na lateral, e eu dobrei para fazer, dobrei a parte de cima para fazer esse acabamento, tá? Eu vou deixar a parte do cetim, a parte brilhosa, para dentro, né? Como forro para dentro. Então, a gente vai fazer agora o seguinte, a gente vai posicionar esse forro dentro da bolsa. Posiciona ele direitinho. Aqui, ó, só atentar para o lado que você quer que seja o avesso ou o direito, né? Então, como eu quero que a parte brilhosa fique para dentro, eu vou posicionar ele aqui dessa forma. Posicionado, você vem com um alfinete e você vai prender o seu forro. Eu vou usar aqui a própria costura, né? Você vai prender para que depois você possa vir costurando. Você prende com alfinetes para você depois vir costurando à mão. Aqui, ó, com o forro em posição, é só vir com uma costura, costurar aqui a mão. Você pode utilizar uma cor da própria, uma linha de costura normal da própria cor do fio, né? Uma cor parecida com o fio, ou então você pode utilizar uma linha invisível. Aqui, gente, nossa bolsa ficou pronta, olha só. Ela ficou com 27,5, quase 28 de largura, né? E de comprimento, na verdade, com 18 de altura, sem contar as alças. Aqui com o forro todo colocado, se você quiser, você pode costurar um feixe imantado, mas eu não vejo necessidade. Bom, gente, estou aqui então com a bolsa Eve, a bolsa que a gente fez no vídeo aula de hoje. Eu espero que vocês façam, que reproduzam essa bolsa. Não esqueça de me marcar e deixa também aqui nos comentários qualquer dificuldade, qualquer dúvida que você tiver. Vou ter o maior prazer em te ajudar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de salvar para você ver depois, para fazer depois, e não deixe de curtir e se inscrever no canal.